nos unido em pensamentos, pedindo que o plano espiritual esteja conosco agora e vamos imaginar que temos no topo da nossa cabeça um fiozinho e esse fiozinho vai nos ligar ao Altíssimo, a Deus. Ele vai conectando por todos os nossos corpos, pela nossa alma, nosso perispírito, nossa matéria. Vai saindo pela sola dos nossos pés e vai se encontrando com a energia que vem da Terra. E assim nós vamos trocando essas energias. A energia que vem do alto e a energia que vem da Terra. E nesse fluxo, nessa circulação, todas as nossas células nesse instante estão recebendo toda a benfeitoria do alto e da terra. Pedindo ao plano espiritual que esteja conosco, que ilumine os nossos pensamentos, a nossa inteligência, o nosso coração, para que possamos colocar em prática os ensinamentos que vamos aprender na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 20, e nós vamos falar sobre lei natural e a lei de adoração. Conhecimento e divisão da lei natural. Devemos entender por lei natural ou lei divina o conjunto de princípios eternos, imutáveis e perfeitos que governam o universo, funcionando automaticamente. São as chamadas leis da natureza e exprimem a vontade do Criador para a criação. Como estas leis provêm de Deus, trazem consigo as características ou atributos do próprio Deus, ou seja, são leis perfeitas, eternas e imutáveis. Ensinam os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, que a lei natural é a única necessária à felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer e o que deve evitar. A infelicidade surge sempre como uma consequência do seu afastamento da lei. Entre as leis naturais, algumas estão relacionadas ao mundo material. A constituição e as propriedades da matéria, tais como a lei de gravitação, lei de eletricidade, leis de genética, a estrutura dos átomos e etc. Outras se relacionam mais ao homem como espírito e suas relações com Deus e com seus semelhantes. São as chamadas leis morais. O objetivo das leis divinas é levar o homem à perfeição, através do desenvolvimento da sua inteligência e da sua moralidade. A legislação humana é um pálido reflexo da lei divina, variando de povo para povo através dos tempos, segundo o grau de evolução alcançado pelos homens. Conforme cresce o conhecimento das leis divinas, o homem evolui e aperfeiçoa suas próprias leis. Então, aqui na lei natural, como a gente já viu na primeira aula, né, que a gente teve, as leis naturais, as leis de Deus, a característica dela é ser perfeita, eterna e imutável. É sempre a mesma lei, ela não muda, ao contrário das leis dos homens, né? As leis dos homens, elas mudam, né? De país para país, num país pode uma coisa, no outro não pode, enfim, como vamos citar aqui, como o divórcio. Em alguns países o divórcio é aceito, em outros não é. Em alguns países existe a pena de morte, em outros não. Então, existe essa diferença de leis humanas, né, das leis divinas. Então, as leis divinas são perfeitas, são eternas e imutáveis. Então, não muda de acordo com o tempo ou com a programação, são sempre iguais, não tem o que mudar. E a infelicidade vai surgir para o homem toda vez que ele se desviar dessa lei. Né? A mesma coisa toda vez que o homem se desvia das leis aonde ele está morando, da onde ele está, onde é vigente no seu país, ele se desvia, ele tem ali algo para pagar, não é verdade?
se ele é um fora da lei, se ele matou alguém, se ele transgrediu qualquer lei, ele vai pagar por aquilo de acordo com a lei daquele país. As penas são de acordo com a lei vigente do país. A mesma coisa nós com Deus. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 614, está falando quais são essas leis morais que nós devemos ter em mente. O conhecimento da lei natural. Embora a lei de Deus esteja escrita na consciência do homem como assinatura de um artista em sua obra, na comparação de Herculano Pires, foi necessário, ao longo de séculos, que espíritos superiores recebessem a missão de revelá-las gradativamente aos homens. Então, isso não foi dada de uma vez, foi dada aos poucos, como diz Herculano Pires. Tais espíritos podem ser reconhecidos em todos os tempos por suas palavras e suas ações. Dentre todos destaca-se Jesus, que, segundo Allan Kardec, é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é o mais perfeito modelo que o homem possui e sua doutrina é a mais pura expressão da lei de Deus. Então, está aqui dizendo que o homem mais perfeito que existiu na Terra, o espírito mais elevado que esteve aqui na Terra, foi Jesus, né? Todo mundo sabe que ele é o co-criador da Terra, ele é o responsável, ele é o nosso presidente, diríamos assim, ele criou a Terra, ele é responsável por nós. Por isso, toda essa responsabilidade que ele tem em cima de nós. Assim como tem outros lugares, que tem outros seres, outros espíritos que produziram, fizeram e criaram outros mundos, porque existem muitas moradas na casa do Senhor, Jesus é o responsável por nós. Então, ele veio com seus exemplos, com seus ensinamentos, porque ele é responsável por nós. Os espíritos que hoje retornam através do Espiritismo não têm outra missão senão a de desenvolver e explicar os ensinamentos de Jesus, retirando toda a alegoria e tornando-os inteligíveis para todos, ampliando o conhecimento que o homem tem de suas leis naturais. Assim, a mensagem espírita deve ser clara e sem equívocos, não dando margens a interpretações pessoais, permitindo que cada um possa julgá-la e apreciá-la de acordo com a sua capacidade de compreensão. A verdade, então, a expressar-se nas leis divinas, vai sendo revelada aos poucos, conforme é assimilada, compreendida e praticada pelos homens. Claro e óbvio que cada um está na sua evolução espiritual. Eu digo uma frase e cada pessoa vai assimilar ela de um jeito. Cada pessoa vai entender isto de um jeito. Por quê? Porque cada um está num degrau de evolução. Nós não estamos todos na mesma evolução. Cada um tem o seu degrau de entendimento. Então, uma frase dita é entendida por uma pessoa de uma maneira e por outra completamente diferente. Assim, como a gente faz o evangelho todo mundo junto, cada um daquela lição entendeu uma parte. E quando todo mundo fala, você fala, nossa, eu não tinha percebido isso. E aí se junta como um quebra-cabeça. E assim a gente devagar vai ampliando os nossos conhecimentos. Então, o conhecimento das leis naturais permite ao homem entender melhor o significado da moral, com distinção entre o bem e o mal. O bem pode ser compreendido como tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, enquanto o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Nós, dentro de nós, sabemos e percebemos muito bem quando não estamos fazendo algo de errado. Por quê? Porque a nossa consciência é a primeira que nos acusa. Nós podemos enganar um montão de gente, mas a nós e a Deus, nunca, né? Então, a pessoa pode falar uma coisa, sentir outra, porém, a consciência daquela pessoa vai lhe dizer, você está errado, e a gente sempre sabe quando está errado. É muito difícil a gente não saber, porque a nossa consciência fala muito alto. A prática do bem surge, então, como condição essencial para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento evolutivo de todos os homens.
fazer o bem no limite de nossas possibilidades, ser útil aos semelhantes sempre que possível, renunciar ao egoísmo e ao mal, resistir aos vícios e superar as dificuldades. Significa, acima de tudo, demonstrar uma compreensão melhor da vida e das leis que a regem. É aquela história, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, tudo que você faz para alguém de bom é como se você estivesse fazendo para você mesmo. E tudo que você faz para alguém de mal é como se você estivesse fazendo para você mesmo, porque o maior prejudicado é você, porque você sabe que está errado e você está praticando. Divisão da lei natural. Uma vez que a lei natural está relacionada com todas as circunstâncias da vida, Allan Kardec vai propor uma divisão, a fim de que ela possa ser mais bem estudada e compreendida. Então, nós vamos falar a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, a justiça, o amor e a caridade. A lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? Ela não está escrita em lugar nenhum. É a nossa consciência que diz quando nós estamos fazendo algo de certo ou algo de errado. Nem precisa, a gente lê lá nos livros, né, para marcar melhor. Mas não tem nada melhor do que a nossa consciência para nos dizer, você está errada. A finalidade da adoração. A concepção da paternidade divina traz benefícios enormes ao espírito. Vindo de Deus, todas as almas são irmãs. Todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de paternidade e solidariedade. Em decorrência desses conhecimentos, passa-se a entender e a justificar a relação que os homens devem ter para com o seu Criador. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus, quer dizer, é a força criativa, né? Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de forma diferente. Inato quer dizer que faz parte da nossa consciência, já está, nós nascemos com isso. Ensina-nos a doutrina espírita que a adoração dispensa aparatos exteriores. A verdadeira adoração é a do coração, aquela que parte do homem e se dirige a Deus no seu recanto de sua consciência, sem cerimônias e rituais religiosos. Então, a gente não precisa fazer rituais para conversar com Deus, para ter adoração por Deus, né? Numa simples prece, numa coisa que nem precisa ser decorada, numa conversa, nós fazemos a nossa prece sem precisar fazer rituais. Nós temos, não precisa, por exemplo, vamos fechar o olho para rezar, ou vamos fazer isso ou aquilo. Se a gente conseguir se concentrar realmente numa conversa com Deus, nós conversamos com Deus até numa conversa na mesa, numa festa, em algum lugar. Seu pensamento elevou até ele, conectou, acabou. Você já está lá. É simples, não precisa-se de rituais. Vida contemplativa. Como consequência do ato de adoração, muitos homens se afastam do mundo, vivendo isolados em vida contemplativa. Nenhum mérito traz a vida contemplativa, porque se é certo que não fazem o mal, também é que não fazem o bem, então são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pensem, pois que lhe impõe deveres a cumprir na terra. Quem passa o tempo todo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. Então, não vai adiantar nada você ficar em casa, contemplando, meditando, fazendo, eu estou orando para o mundo, e você não está fazendo nada. Não é isso que ele espera de nós. E uma coisa muito importante, não é só, olha, eu não faço mal para ninguém, mas eu também não faço o bem. Onde é que está o mérito na história?
O mérito é sempre fazer o bem, mesmo quando achamos que alguém está nos fazendo mal. Porque deixar de fazer o bem já é um mal feito. Não podemos fazer isso, né? Então, amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenagear a Deus. Então, existe aquelas pessoas que fazem 1000 promessas. Olha, se acontecer isso comigo, eu não vou mais comer determinado chocolate para me conseguir tal coisa. Eu não vou mais tomar refrigerante por causa disso. Eu não vou mais comer pão por causa disso. Nada disso tem valor. O verdadeiro valor está em você ajudar o próximo, sem pergunta, sem julgamento. Ajudar por ajudar, não por obrigação. Porque nós devemos e precisamos fazer o bem um ao outro. Isso é uma coisa que está dentro de nós. Nós temos que fazer o bem sempre, sem olhar a quem, e principalmente sem pensar em receber algo em troca, algo de volta. Ah, eu vou fazer o bem para fulano, eu não vou receber de fulano, mas eu vou receber do outro lado. O que você está fazendo? Você está ali, né, fazendo um negócio com Deus, né? Vamos negociar? Eu te dou tal coisa, você me dá tal. Deus não é negociante, não é verdade? Não é isso que ele espera de nós. Sacrifícios. A palavra sacrifício, etimologicamente, tem o sentido de fazer alguma coisa sagrada. No sentido primitivo e unicamente religioso, representa uma oferenda que se faz à divindade através de rituais. A oferenda pode ser representada por uma pessoa ou animal vivo, ou ainda produto da colheita vegetal ou outros objetos. Bom, hoje são inadmissíveis, né? Essas coisas, né? Ninguém vai fazer oferenda de um ser vivo, de uma pessoa. De animais ainda, né? Tem algumas religiões que a gente sabe que fazem, mas de um ser vivo isso não acontece. É importante que se faça uma diferença entre os conceitos religiosos que se tem de termo e a sua concepção social ou popular. Assim, no aspecto religioso, além da característica do ritual, subtende-se que o sacrifício será consumido pela divindade. O fato de alguém exercer tarefas que certas religiões exigem dos adeptos, como, por exemplo, o pagamento do dízimo, não são sacrifícios, mas regras da prática religiosa. Raramente é usado em ciências sociais, no seu significado popular, de renúncia de qualquer coisa de valor em favor de qualquer autoridade superior ou objeto de respeito ou dever. O propósito declarado do sacrifício varia muito entre as diferentes culturas. Por extensão, o sacrifício pode ser considerado como uma renúncia ou privação voluntária de alguma coisa. Nesse sentido, o Espiritismo esclarece-nos que as privações voluntárias meritórias seriam representadas pela privações de gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo de coisas inúteis, e o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem de bastante. Portanto, para a doutrina espírita, fazer o bem aos nossos semelhantes é o maior mérito que as privações voluntárias podem proporcionar. Todos conhecem a parábola do óbolo da viúva, né? Ela estava lá num templo, e as pessoas que estavam ali, todas tinham muito dinheiro, chegavam lá e colocavam quantias enormes para que todo mundo visse o que estava dando. E fazia até tilintar um sino para que todo mundo sabia que aquela pessoa estava doando alguma coisa. E a viúva estava lá. E ela tinha pouco, muito pouco. E o que ela tinha, ela repartiu. Era tão pouco, mas ela repartiu o que ela tinha. E para Deus tinha um valor muito maior do que aqueles que estavam dando, do que eles tinham demais. Eles estavam dando do supérfluo. Ela não. Ela estava repartindo daquele pouco que ela tinha. Então, o repartir voluntariamente, o ajudar o próximo, é muito importante. Mas não é ajudar o próximo com aquilo que a gente... sabe, está sobrando mesmo, eu vou dar. Eu estou dando porque eu não quero mais.
tem muita diferença. Nós temos que ver as reais necessidades das pessoas, né? Nós temos que ver o que elas estão precisando e aí sim ajudá-las, né? Ah, eu tenho só R$ 10, aquela pessoa está com fome, mas o meu sanduíche custa 10. Vamos comprar alguma coisa mais barata e fazer 5 para cada um? Aí está a verdadeira caridade. Aí está o meritório, né? Porque você só dá aquela coisa, é fácil, você dá o muito que você tem. Eu tenho um monte de caneta, eu te dou uma, você me empresta, não, eu te dou, tem um monte, não tem problema. Você está dando, mas não tem o mesmo peso. A prece e sua eficácia. A gente tem sempre que entender que a gente não vai barganhar com Deus, tá? Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 6. Este argumento não oferece muita lógica, porque, independente de Deus conhecer as nossas necessidades, a prece proporciona a quem ora um bem-estar incalculável, já que aproxima a criatura do seu Criador. Não existe qualquer fórmula para orar. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem à sustentação em suas boas resoluções, a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire deste modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se desse se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas próprias faltas. Quando Jesus nos disse: tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Isso está em Mateus, no capítulo 21, no versículo 22. Revelou-nos que o ato de orar é algo muito profundo, de que se pode observar à primeira vista. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedires pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a todas as súplicas que se faz, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos é circunstâncias de vida e a prece do trabalho e da declaração nos santuários de suas lutas purificadoras, porque Jesus abençoará suas realizações de esforço sincero. É importante, pois, aprender a orar e a entender as respostas do alto às nossas súplicas. Entre o pedido terrestre e o suprimento divino, é imperioso funcione a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza, para que se efetue o auxílio solicitado. Em verdade, todos nós podemos interessar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Então, as características da prece, ela precisa ser clara, simples, espontânea e breve. Quer dizer, não adianta você ficar um dia inteiro meditando, um dia inteiro rezando, não vai adiantar nada. Ela tem que estar acompanhada de sentimento, de humildade, de sinceridade. Ela dispensa os aparatos exteriores, nós já vimos isso. E ela independe do local, hora, atitude físicas e de gestos. Não precisamos nos ajoelhar, não precisamos gritar, não precisamos nada.
é o nosso pensamento, aonde quer que estejamos, em qualquer circunstância, nós estaremos ligados a Deus toda vez que elevarmos o pensamento de pensar: meu Deus me auxilie, meu Deus me ajude, meu Deus me acuda. Pronto, a ligação é feita rapidinho. Nós nunca estamos sozinhos. O nosso anjo protetor, espírito protetor, tenha o nome que vocês quiserem dar, não nos abandona e nunca nos deixa. Então a gente faz a prece, vamos ao médico. Olha, vamos pedir que Deus ilumine esse médico para que a inteligência dele nos dê o qual é o nosso mal e ele possa, assim, passar a receita certa. É uma prece que a gente não precisa nem falar para o médico. Você senta, você já faz essa prece em pensamento e quietinho. Vamos sair para trabalhar. Eleva a Deus uma prece. Peça proteção. Vamos dirigir um carro, que seja dirigido por mim, guiado por Deus. São coisas pequenas que se faz durante todo o dia, que se agradece um prato de comida, uma coisa que come, a casa que temos e aquilo que eu sempre falo. A hora de deitar é sumamente importante a nossa conversa com Deus. É onde a gente faz o nosso dia, o balanço do nosso dia. Como foi o meu dia? Quem é que eu ofendi hoje? Quem é que eu ajudei? Eu poderia ter feito mais alguma coisa de bom, eu não fiz. Eu tive maus pensamentos e eu vou procurar naquele instante corrigir. Para quê? Para que no outro dia eu não faça exatamente as mesmas coisas. Eu não vou acumulando coisas que depois eu tenho que consertar. Se eu preciso pedir desculpas, se eu preciso pedir perdão, se eu preciso voltar atrás de uma atitude que eu fiz, pronto, é nesse instante, nesse momento que a gente vai se lembrar, a hora que a gente deita. E principalmente a prece nos faz com que o nosso espírito, a hora que ele se desprende do nosso corpo, ele está liberto. E ele vai fazer todas as coisas que nós temos vontade. Ele vai, ele vai beber, ele vai para a orgia, ele vai para o sexo, ele vai para tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Então, se você, na hora de deitar, você endereçar o seu espírito, o seu pensamento a Deus, entregar a Ele, Ele vai fazer com que você vá para lugares bons. Porque é nesse instante que nós temos a liberdade. O nosso sono é o quê? É a nossa pré-desencarnação. Todo dia nós treinamos para ir embora. E a gente não entende, porque é a hora que o espírito se desprende do corpo, a matéria fica lá deitada e nós subimos. Então, tem hora que você fala assim, gente, eu sonhei com uma pessoa que eu não estava nem pensando, como é que eu vou sonhar com essa pessoa? Você se encontrou com essa pessoa. Nos encontramos com pessoas vivas, com pessoas desencarnadas, enfim, aonde está o nosso pensamento, né? E a prece também não precisa ser ostensiva, não precisa ser gritando, né? Porque, como a gente fala, Deus não é surdo, né? Ele ouve ele ouve até o que a gente está pensando, né? Então, não precisa um ruído de bagunça de coisas. Então, lembrar que a gente precisa sempre pedir, louvar e agradecer, né? São 3 tipos de prece. Então, a gente fala, olha, entra no seu quarto, fecha a sua porta, conversa com Deus. Isto é um modo de se falar. O entra no seu quarto entra em você mesmo. Se vira para você mesmo, pensa no seu eu, em você e faça a sua prece. Não precisa ser prece decorada, com aquele monte de coisa, com aquele monte de aparato. Não. Você vai conversar, pedir. Hoje vamos dormir, vamos agradecer o dia que a gente teve. Não foi um dia tão bom, mas estamos aqui, vivos. Temos que agradecer. Quanta coisa. Pare e pensa, quanta coisa para agradecer. Olhe em redor e veja quanto nós temos que agradecer. Muita coisa. A lição da noite de hoje era essa. Está aberto a perguntas. Se alguém quiser fazer alguma coisa, alguma pergunta que não entendeu, que eu não expliquei direito, está aberta. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, está à vontade. Gleidson, quer falar alguma coisa? Temos, só para avisar vocês, temos 5 minutinhos, tá? Tá bom.
Não, acho que foi muito bem colocada por você. Até essa questão do sacrifício, você já colocou, né? Entra bem nessa questão que você frisa e coloca bastante para a gente pensar no fim do dia, né? Nesse deitar que a gente faz esse balanço do dia, né? Isso faz parte também daquele verdadeiro sacrifício, né? Quando a gente Sim. pensa que, olha, agora eu preciso voltar atrás, esse é o sacrifício que a gente tem que fazer, né? Tentar nos superar e vencer. Mas eu acho que foi muito bem colocado, assim. Tem uma questão que fugiu, que ficou sem a gente comentar. Muito bem. Tá certo. Então, vou pedir para o Gleidson fazer a nossa prece de encerramento e agradecer a todos vocês pela paciência de me ouvirem. E estarmos juntos na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Com frio sem frio. Com frio sem frio. Tá certo. Então vamos, quem puder, se quiser, fechar os olhos. Vamos trazer no pensamento para nós, tentando, com os olhos fechados, olhar para nós, um pouco disso, mais profundamente, para dentro, pedindo a Deus, aos bons espíritos, mestre, nos auxilie, cuidar desse ser que sou eu, e pelos seus pensamentos, você possa ser o guia dos seus próprios pensamentos do bem, os pensamentos que levam à construção do bem, de participar do bem, né? Que agora a gente seja, que você seja o seu próprio alívio, o próprio remédio, que possa estar em você a solução daquilo que parece tão difícil, mas que o mestre te auxilie, me auxilie, nos auxilie nesse instante para usar, reconhecer as ferramentas que temos e usar a nosso favor. E assim a gente possa também levar o alívio àqueles que estão próximos de nós, que tanto precisam, que as nossas palavras possam servir de incentivo, de força, encorajá-los ao bem, à vontade de vencer e de crescer. Né? Pedimos também que possamos, sim, cada vez estarmos juntos no bem maior, no amor maior. E assim possamos ser os missionários de Deus, que tanto o nosso planeta, o nosso mundo, as pessoas que em torno de nós precisamos, e nós também, né? Com esse amor imenso, com essa tranquilidade, com essa paz que vai sendo derramada em cada um, a gente agradece o encontro de hoje e que nós prevaleça a presença, a vontade e o gesto de fazer o bem. Assim, sim. Graças a Deus. Beijo no coração de todos. Obrigada, Teté. Tchau, gente. Obrigada, Rogério. Obrigada, Giovânia. Tchau. Alceli tá aqui. Beijo. Obrigado, Sônia, foi muito bom. Obrigada, querida. Um beijo no coraçãozinho. Bom final de semana. Para você Obrigada. também. Tchau. Tchau, seja todos.